Surgiu para mim hoje a palavra medo. E várias pessoas que estavam falando comigo, coincidentemente, por situações diferentes, sempre colocavam essa palavra nas suas frases. Eu tenho medo. Eu não consigo porque o medo me bloqueia. E eu falei, cara, medo é um bom tema para a gente conversar. Primeiro, o que é o medo? Para muitas pessoas serve até como proteção. Quando eu tenho receio de alguma coisa, o meu medo me alerta, opa, se eu fizer determinada coisa, eu posso correr um risco. Você tem medo de subir numa árvore muito alta, tem medo de entrar no rio que a correnteza está muito grande. São medos que te protegem. Mas eu preciso sempre ter medo? Precisar ter medo é uma coisa. E fazer o medo te paralisar é outra diferente. Por que algumas pessoas têm medo de tudo? Tem gente que para pensar assim e fala assim, meu Deus, Miguel, teve uma época da minha vida que eu não tinha medo de nada, eu empurrava a cara, eu fazia as coisas, e de repente eu comecei a ficar com medo de tudo. O que é que foi esse de repente? Tem sim uma teclazinha, né, que a gente chama na psicologia assim, o que foi que startou esse medo? Por quê? É aí que a gente tenta resgatar essas lembranças e o porquê desse medo. Minha turminha, vamos lá. Para algumas pessoas que a gente confia, a gente pode falar dos nossos medos. Porque tem gente que torce por a gente, que chega e fala, você está com medo? Vem cá. E aí começa a te orientar, te ajudar, te fortalecer, te estimular. Tem outras pessoas que, por mais conhecidas que sejam, não é bom você falar sobre o seu medo. As pessoas agem como urubus. Quer ver só você bambeando para cair, para poder dar a facada final e te derrubar. Então não converse com todas as pessoas sobre os seus medos, não, tá? Busque primeiro se autoconhecer a respeito disso, mas eu quero te falar uma coisa de uma forma bem direta. Se você tiver medo de tudo que se faz, você não faz nada. Se você tiver medo de todas as oportunidades, você paralisa. Quantas coisas, vamos pensar uma coisa rapidinho aí você, quantas coisas nós já perdemos por conta de medo? Quantas oportunidades surgiram na nossa vida e falou, rapaz, né, quando vai dar certo, não sei. Não, não vou não. E não foi. Será que essas coisas poderiam ter mudado a nossa vida lá atrás? Poderiam. A gente tem como voltar e tomar uma decisão diferente? Não, não tem. A gente tem como, a partir de agora, começar a trabalhar essa questão do medo. Eu preciso que você tenha coragem. Às vezes vai dar medo, mas eu posso te falar, vai com medo mesmo, vai. O máximo que pode acontecer é o quê? A gente quebrar a cara como a gente quebra a cara com muita coisa na vida. E você chegar e lá na frente falar assim, não deu certo, mas eu tentei. Eu fiz a minha parte. E a gente recomeçar. Quem tem medo de recomeçar não vai para lugar nenhum. Quem tem medo de não se dar bem em tudo não vai para lugar nenhum. Nós não vamos nos dar bem em tudo que nós buscamos fazer. Algumas coisas nos decepcionam. Algumas coisas dão errado. Ok, tá certo. Não tem nada de errado. Entendeu? Agora, se eu permitir que o medo me paralise, a única viagem que eu vou fazer, sabe qual é? É sair do nada e ir para lugar nenhum. E não é essa viagem que nós merecemos. Ei, trabalhe o seu medo. Você é uma pessoa muito forte. Você é uma pessoa maravilhosa. Existe uma coragem aí dentro de você, ela só precisa ser colocada para fora. Sabe? Repense, reveja a sua vida. Olha em que estado você está. De repente você está para baixo e fala, mas Miguel, eu tenho medo de tudo. Sim, o que é que causou esse medo de tudo e por que você tem medo de tudo? É medo de errar? É medo de tentar? É medo de não dar certo? Isso pode acontecer em qualquer coisa na vida da gente. Mas eu preciso seguir com medo mesmo. É com medo que às vezes a gente vai tomar uma injeção que é bem dolorosa. Medo da injeção, medo grande. Mas resolve o problema da saúde. A pessoa vai lá no dentista, tem um medo daquela, aquela maquininha, mas eu preciso abrir minha boquinha, encarar o meu medo e resolver esse problema, senão esse dente não vai deixar eu dormir nunca mais, vai me incomodar. Você entende que algumas coisas a gente precisa ir com medo mesmo? Mas você tem coragem. Eu acredito na sua coragem. Você também acredita na sua coragem? É essa que a gente quer que você coloque para fora. Arregaçar as mangas. Você não conseguirá voltar para resolver as coisas que você deixou de fazer lá atrás. Mas a partir de agora a gente começa a dar um novo rumo na nossa vida. Sem medo, tá? Sem medo. É lógico que a gente fala do medo assim de uma maneira simples, mas algumas coisas, claro que você não vai fazer. Se for coisa errada, coisa que coloque sua vida em risco, isso é outra história. Nós estamos falando medo de tentar um novo caminho, uma nova caminhada, sabe? Tomar outros rumos na nossa vida. Vai com medo mesmo. Lá na frente a gente vê se está certo. E se não der certo, a gente está junto para recomeçar, viu? Para dar um outro sentido, para tentar novamente. Coragem. Coragem para todos.